para falar sobre seleção brasileira também, dar os seus pitacos, dar a sua opinião, para debater aqui com a gente hoje, muito especialmente, está com a gente por telefone a Clarene Jacob, ela que é uma das pioneiras do futebol feminino no Rio Grande do Sul. Atuou como goleira do Grêmio do Internacional em Porto Alegre e atualmente é comentarista e narradora Campeonato Brasileiro Série A. E também apresenta programa esportivo Agora que São Elas, da Rádio Estação Web, lá de Porto Alegre. Clarene, muito boa noite, prazer receber você aqui na Trianon, na Rede de Emoção, também com a Prêmio Esportes, Rádio Universal de Santos. Eu queria saber como é que você viu essa derrota do Brasil ontem para a Bélgica. Foi uma catástrofe ou tem coisas positivas a se destacar também no time do Tite? Clarene, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Trianon, boa noite a todos vocês. Bom, eu já previa, eu tinha quase que pelos primeiros jogos que eu vinha observando da seleção brasileira, porque até então, na minha visão, o Brasil não fez um grande jogo nessa Copa do Mundo. Passou com dificuldades, acho que o México foi muito infantil, foi muito individualista de seus atacantes, teve oportunidades no contra-ataque de fazer. Ali o Brasil teve sorte, no segundo tempo teve a mudança de tática, principalmente do William, onde o Brasil cresceu bastante, mas contra a Costa Rica, o Brasil teve dificuldades contra a Suíça, contra a Sérvia. Então, eu imaginava que o grande problema do Brasil é o meio-campo, na minha visão, não sei se na visão de vocês, mas o Brasil teve muita dificuldade no meio-campo, bola jogada por dentro. Acho que tinha muito espaço entre o primeiro volante e o segundo volante. Paulinho estava muito adiantado. Então tinha um buraco por ali. E aí, eu observando aquele meio-campo da Bélgica, eu imaginei, nossa, no 3-5-2 da Bélgica, tu tem que explorar nas costas dos alas, quando não existe uma boa cobertura, essas questões assim. E quando começou o jogo, eu até imaginei que o Brasil poderia explorar por ali, né? Mas aos pouquinhos a Bélgica tomou, a meu ver, no primeiro tempo, conta do meio-campo, conseguiu. Fernandinho não foi bem, deram um certo espaço para Lukaku, De Bruyne é um ótimo jogador, Hazard também. Então, acho que pecou muito a seleção brasileira e com isso eu não fiquei tão surpresa com essa derrota, viu, gente? Eu confesso que também não, até como eu disse aqui, quem acompanha a Saideira sabe, eu vejo muita qualidade no time da Bélgica também. Então, eu imaginei que fosse o jogo mais duro do Brasil. Seria um jogo mais complicado. E o Brasil, sim, poderia perder. Agora, Cleiton, até para você compartilhar a opinião também, já pode emendar a sua pergunta para a Clarene que nos acompanha. Eu concordo com ela. Acho que o meio campo do Brasil, nessa Copa, não foi muito bem. Embora o Casemiro tenha feito uma Copa positiva, e eu acho que fez muita falta ontem. É a única peça, viu? Mas o meio campo não funcionou, né? O meio campo do Brasil, ele parecia meio perdido ali, as peças não sabiam muito bem o que fazer, o Paulinho não sabia se recompunha, se marcava, se jogava de atacante, enfim, me pareceu que o meio campo do Brasil realmente não funcionou na Copa. Eu queria saber a tua opinião também, e aí você emenda a pergunta para a Clarene que nos acompanha. Bem, em relação a essa parte opinativa, né, o Casemiro para mim foi o grande destaque da equipe brasileira, pelo menos na parte de meio de campo, e a ausência dele foi totalmente sentida na partida contra a equipe da Croácia. Quando ele tomou o amarelo, eu olhei e pensei, perdeu a Copa aí. Quando tomou o amarelo, o Casemiro recebeu o segundo amarelo, eu pensei, a Copa foi embora. Eu tive a mesma sensação em 2014, quando o Thiago Silva tomou o cartão amarelo contra a Colômbia, a sensação de que a Copa do Mundo foi embora ali. Porque a liderança do elenco, no caso, queiramos ou não, Casemiro, o melhor cabeça de área do mundo atualmente. Eu acho também. Então, Clarene, antes de mais nada, boa noite. Sobre a equipe do Brasil, necessariamente, o que você achou dessa mudança que o Tite fez nas partidas da Copa do Mundo? Porque inicialmente o time do Brasil ele atuava com 2 volantes, era uma equipe que vinha com 2 volantes um pouco mais fixos, só que aí o Tite repetiu uma formação que ele só utilizou em uma partida desde seu início na seleção brasileira, que foi no jogo de estreia dele, Brasil e Equador, com apenas um volante e um esquema muito mais próximo ao do time de 2014, inclusive. Aliás, muito mais próximo não, igual praticamente à equipe de 2014. Você entendeu de que o Tite fugiu de certa forma do seu ideal de equipe
para priorizar a parte de talento e acabou perdendo a parte tática, o que pesou numa Copa do Mundo, ou no caso ele quis priorizar pelo menos a parte de domínio de posse de bola, contenção de espaços, enfim, o que você acha dessa mudança tática que o Tite fez em 5 partidas, que se resultou com uma falha talvez a mais gritante do Tite durante toda a Copa do Mundo? Eu acho que ele falhou bastante nessa questão, nesse quesito, porque a leitura do Tite, eu tive, antes da Copa do Mundo, a oportunidade de entrevistá-lo e conversar com ele. Até eu questionava ele na questão do 3-5-2. O Tite é um apaixonado pelo 4-1-4-1. Só que ele gosta de velocidade nas pontas. Então, o meu erro do Tite nessa questão é que se ele fosse colocar o 4-1-4-1, ele colocou jogadores errados para a função. Ele poderia ter colocado o William por dentro, de repente, porque o William no jogo contra o México cresceu muito por dentro e colocava velocidade nas pontas. Para te ter um 4-1-4-1, tu tem que ter velocidade nas pontas. E o William não estava dando velocidade de um lado e o Neymar muito sozinho do outro. Aliás, o Neymar, eu achei ele muito apático, muito apagado. Então, o Douglas Costa deveria ter entrado um pouco antes. O Paulinho não soube recompor, não soube auxiliar. Acho que o Renato Augusto talvez seria mais útil nessa função do que propriamente o Paulinho. Acho que pecou muito o Tite com essa troca e ainda mais contra uma equipe qualificada. Claro que eu entendo que talvez o Tite pudesse querer surpreender exatamente porque tu tem um 3-5-2 pela frente. Então, se tu quiser apoiar, tu tem que apoiar. Até então a gente sabia que, principalmente contra o Japão, tem uns 10 primeiros minutos, a Bélgica, quando os jogadores eles atacam do meio para frente, os alas, que são os laterais, viram alas de apoio, né? Então, quando recupera a bola, se tiver uma velocidade, o Brasil teve essas oportunidades ali no início do jogo e não soube concluir, aí pecou na conclusão. Ou quando conseguia concluir, tinha um goleiro que estava numa noite na Rússia fantástica, né? Então, acho que o Tite pecou demais com isso. Nessa Copa, o Tite me decepcionou. Tá aí então a opinião da Clariane. O Tite decepcionou, acho que não só ela. Jário, te decepcionou também o Tite? Também, com certeza. O Tite, até eu me lembro muito no dia da convocação, que o nosso comandante Danilo Almeida, nós travamos uma batalha aqui, porque ele questionou, falou que precisava de alguns outros nomes, e eu falei, Danilo, eu prefiro esperar, porque o Tite parece estar sabendo o que faz, né? Conta com um grupo que ele teve nas eliminatórias e tudo mais, mas ao longo da Copa do Mundo, nós percebemos, e principalmente nos primeiros momentos de treinamento, quando a gente começou a perder algumas peças importantes por lesão, que ele poderia ficar sem opções. Peças por lesão antes da Copa, Exatamente. Que poderiam ter sido cortadas, poderiam ser e trocadas e não foram. Exatamente. E nisso faltou aquela coisa de você olhar para o banco de reservas e falar assim, eu vou colocar esse cara agora que ele vai resolver, ele vai mudar o panorama. Então nesse aspecto eu acabei me decepcionando com o Tite, viu, Dom? Pois é, tem pergunta para a Clariane que está com a gente, lembrando que ela, apresentadora, comentarista, narradora, conhece do Risado, jogou bola também, conhece as 4 linhas, vendo nós aqui, né? Que joga nas 11, né, como o pessoal fala. Pois é, nós da ponta esquerda. Nós aqui, nós não jogamos bola, né? Na Copa Imprensa aqui, nós não tem nem condição de jogar, então... Eu nem me arrisco. Ela entende daquelas 4 linhas ali, ela entende bem. Então, cuidado que você vai perguntar, não vai perguntar bobagem já. Pode deixar. Clairene, um beijo, um abração pra você. Eu acompanho, gosto muito da imprensa gaúcha, tenho mamãe gaúcha, né? Então gosto muito e acompanho. Ontem nós acompanhamos até a despedida do Arthur, né? Já confirmando a ida pro Barcelona. E você, até também por acompanhar de pertinho aí, sentiu falta do Arthur e até do Luan, um grande jogador da América, né? Decisivo na Libertadores ano passado, e os dois jogadores então campeões pelo Grêmio? Eu acho que o Arthur fez falta nesse meio-campo do Brasil, porque todos os jogos do Brasil faltou aquele jogador com uma qualidade, porque se tu observava os jogos do Brasil, por dentro, pelo meio, não saía uma bola com qualidade e tinha um espaço enorme. Então o Brasil tinha que avançar ou pelas laterais, ou com a aproximação do Marcelo, ou com a aproximação de alguém para buscar o jogo.
mas não tinha uma boa saída do meio campo. Acho que o Arthur preencheria aquele espaço no meio campo. Ele é um jogador que tem uma boa saída de bola, mas ele preenche porque ele é um jogador alternativo também. Ele dá o passe e ele avança e se posiciona para receber a bola. Então isso a gente não tinha nesse meio campo do Brasil. E o Arthur, eu tenho certeza que fez muita falta. Já o Luan, eu acho que não. Acho que o Luan ficaria mais ainda... teria jogadores, eu acho que um pouco... Apesar do Luan ser um jogador decisivo, foi no ano passado, mas esse ano o Luan não está numa boa fase, na minha visão, tecnicamente. Mas eu sei que o Luan é importante, é um jogador, mas para a Copa, na minha visão, faltou o Arthur. Eu senti muito. Aliás, uma das brigas que eu tive aqui com o Rogério Centroni foi por causa disso. Eu acho que o Arthur tinha que ter ido. Eu confesso que eu levaria o Luan. Para quem levou o Tyson, eu levaria o Luan. Né? Porque a sensação que eu tive é que o Tyson foi para passear. Em nenhum momento, em qualquer jogo, eu falei assim: esse jogo aqui tá pro Tyson. Não dá, né? Você não consegue sentir um jogo bom pro Tyson, né? Você gosta do Tyson, Claire? O que você acha? Você que conhece melhor, talvez, do que a gente. Olha, eu acho que o jogo, por exemplo, de ontem era para o Tyson ter entrado no segundo tempo, porque ele é jogador de velocidade. Quando ele esteve no Internacional, ele é um jogador de drible, é um jogador que vai para cima, mas tem muita velocidade. Então era um jogo onde ele e o Douglas Costa ontem, de repente, poderiam ter feito uma diferença. É mesmo? Mas eu não levaria ele para a Copa, com certeza. Isso eu não levaria, mas ele é um jogador de muita confiança do Tite. O Tite tem uma grande admiração pelo Tyson. Aí um erro do Tite, então por que não colocou antes mas também? Mas todo técnico tem esses homens de confiança. Exatamente, mas ele poderia, eu acho até legal essa observação da Clarene, porque é o seguinte, o Tyson, ele poderia ter entrado num jogo contra a Sérvia, por exemplo, já tira aquele nervosismo, vai jogar a Copa do Mundo e se torna uma opção para um momento como ontem. Poderia ter entrado, agora o Tite não colocou ele em nenhum momento. Em nenhum jogo, né? Nenhum jogo. Rodney Brocanelli. Sei que você tem pergunta para a Clairene também. Opa, um prazer falar mais uma vez com a Clairene, que já esteve aqui com a gente naquele aquecimento Trianon especial. Clairene, eu queria falar com você, eu queria voltar um pouquinho à época das eliminatórias, né? O Tite chegou, assumiu a seleção brasileira, o Brasil vinha mal com o Dunga, e depois que o seu Adenor assumiu a seleção brasileira, o Brasil passou a ter um padrão de jogo, passou a vencer adversários importantes. E depois, essas atuações, essas vitórias, os bons resultados do Brasil, a classificação, credenciaram a nossa seleção brasileira a ser uma das favoritas para a conquista do título da Copa. Só que depois, chegando na Copa, a gente viu um time com muitas dificuldades, a gente viu um time oscilando bastante, fazendo bons primeiros tempos, outros tempos já não tão bons. Eu queria saber o seguinte, você acha que de repente esse período que o Tite assumiu no ano passado, essas vitórias, elas foram de certa forma enganosas, porque mostraram para o torcedor e para parte da imprensa que o Brasil tinha um certo nível, quando na verdade a gente depois, chegando na competição propriamente dita, a gente viu que não tinha? Olha, assim, a minha visão, até comentava isso ontem. As eliminatórias, a meu ver, é uma ilusão, porque vamos observar as seleções sul-americanas, como é que ficou os times sul-americanos em relação ao restante na Copa do Mundo. Então, o nosso futebol sul-americano está tecnicamente caindo muito. O que eu sinto falta nessa questão é que faltam jogadores de drible, faltam jogadores agressivos, de ponta, e falta um pouco mais de raça, um pouco mais aquele capitão cobrando dos colegas também. Mas na questão dessa tua pergunta, na minha visão, o Tite assumiu, teve certas vitórias, todo mundo ficou, o Brasil vai chegar lá, mas eu ainda tinha minhas desconfianças em relação ao futebol sul-americano. A gente está, infelizmente, o sul-americano, a gente vê o que está acontecendo com os argentinos, Paraguai, a não ser a Colômbia, que tecnicamente me mostrou, mas não conseguiu também seguir adiante, mas teve 2 jogos que eu gostei bastante, daquele trio James Rodrigues Quadrado, e teve mais um jogador lá que é o movimento de movimentação, mas o restante está perdendo muita técnica, está perdendo muita a qualidade do futebol sul-americano, e ali houve a ilusão em cima do Brasil, achou que poderia chegar lá e ganhar.
Mas, na realidade, a gente está prevalecendo no futebol o tic-tac, está tentando imitar muito o estilo Barcelona de toque de bola, mas cadê a agressividade, cadê a raça, cadê os jogadores decisivos, o talento individual que a gente acostumou ver? Cadê? É isso que está se perdendo, essa essência no futebol, a meu ver, o futebol brasileiro e sul-americano. Não sei se vocês têm essa mesma visão, mas eu tenho. Eu tenho, e o que mais agravante, na minha opinião, é que isso independe do técnico. Eu acho que essa questão que o futebol sul-americano passa é de material humano mesmo. Acho que os jogadores, eles estão se adaptando, eles estão se transformando, e essa essência que você diz, ela está acabando, eu acho. E a formação deles não está sendo feita aqui, está sendo feita lá fora, né? Ela está ficando meio pasteurizada, está ficando muito igual. E foi o que o Cleiton levantou na abertura do programa. A escola brasileira, a escola holandesa, a escola espanhola, será que existe isso? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil hoje não tem uma identidade como teve há algum tempo. E eu acho que independe de técnico. Eu acho que é do jogador, é da geração. É ruim falar de geração, porque parece que é só esse período, esse recorte de tempo. E não é. Me parece que é uma mudança, é uma transformação, uma nova fase do futebol mundial. Agora todo mundo meio igual, e aí você tem que trabalhar em cima disso e se adaptar da melhor forma possível. É mais ou menos por aí também, Clarene? Eu acho que nós estamos transformando o nível em jogadores de leitura tática, de coletivo, de leitura tática, posicionamento de toque de bola, mas está faltando o treinamento desde sempre de jogadores com técnica, de jogadores com drible, de essência de driblador, de formar atletas com essa formatação de partir para cima, de passar por 1, 2 jogadores de pontas. Porque eu acho que o tic-tac, o futebol com tática, com leitura tática, inteligência tática, é importante. Eu acho muito importante. Mas por que não acrescentar leitura tática, acrescentar o sistema defensivo muito bem montado? Porque o que a gente observa nessa Copa do Mundo, hoje, que nem aconteceu com a Croácia. A Croácia é um time tecnicamente de tic-tac, com jogadores como o Modric, jogadores de meio campo de qualidade. Mas pegou uma Rússia que depende de 3 jogadores, que é Mário Fernandes, que eu acho um ótimo lateral, mesmo ter falhado nas costas dele para acontecer o gol, mas Mário Fernandes, Golovin e tem aquele centroavante. Mas a Rússia marca muito bem, é um time chato, é um time de raça, é um time de vontade. Então, a técnica e o tic-tac, o toque de bola, o coletivo com leitura tática, está se perdendo na marcação forte, naquela marcação fechada, não conseguindo furar bloqueio. É isso que está acontecendo nessa Copa, e é isso que está se perdendo na essência do futebol, ao meu ver. Por que a Bélgica está encantando? Porque tem Lukaku, que é um jogador que parte para cima. No gol ontem, no segundo, ele passou por 3, puxou a marcação. Hoje, o jogador o Kane, da Inglaterra, ele não fez gol, mas se vocês veem a leitura tática, ele puxando a marcação, puxando 2, 3 na marcação, abrindo o espaço para os outros jogadores. A gente não tem isso na seleção brasileira. Está perdendo muito essa essência de jogadores decisivos, dribladores que vão para cima, agudos de velocidade, ou nós não tivemos chute de fora de área. Olha o golaço que o De Bruyne fez de fora de área. Então está perdendo, tudo isso está se perdendo na minha visão. Não sei se vocês concordam. Pois é verdade, Clarene. Eu tenho uma outra pergunta para você, da seguinte forma. Você sabe que aqui a imprensa brasileira e o próprio torcedor gosta muito de procurar vilões. E uma coisa que me chamou a atenção que logo nas primeiras partidas já foi eleito um deles, né? Pelo menos, que é o Gabriel Jesus, né? Isso tradicionalmente acontece. Em 86 o Zico foi vilão, 90 Dunga, 98 Ronaldinho com a questão da convulsão. Na sua análise, você acha que o Gabriel Jesus foi eleito vilão cedo demais, ou você concorda com a opinião de que de repente ele precisava fazer gol nessa competição? Eu acho que o Gabriel Jesus é específico o que eu falei antes. Ele foi importante na leitura tática para quem observou taticamente, mas ele não foi decisivo. Ele é centroavante, ele é camisa 9, então eu acho que o Tite pecou muito em deixar ele. Claro que eu entendo que tem a questão de puxar a marcação, que tem do que eu falei do Kane hoje. Só que o Kane, ele fez gol decisivo, e o Gabriel Jesus não fez, mas não fez porque a bola também não chegava para ele.
Então, o estilo de jogar, ele saiu várias vezes ontem, teve lançamento, teve um lance que ele deveria estar lá no posicionamento dele, fixo dentro da área, era só tocar para o fundo da rede. Por isso que eu acho que o Firmino, quando entrava melhor, porque o Firmino estava mais dentro da área, mas se movimentava com mais inteligência tática nessa questão. Acho que o Gabriel Jesus pecou muito nessa Copa e erro do Tite em manter ele até o final, porque ele é centroavante, ele precisa fazer gol, então ele precisa ser decisivo. Clarene, em relação à parte do Firmino, você destacou isso. O grande fator que fez com que o Firmino tivesse todo esse papel é pelo fato de ser um jogador de maior mobilidade técnica e sobretudo tática, até porque o Firmino praticamente atua em todas as posições do meio de campo e até atuou como ponta no Figueirense, no Corinthians Alagoano e também no Figueirense atuava meio campista, meio atacante, atuou em todas as áreas ofensivas. Essa multifuncionalidade do Firmino faz com que teria mais opções por conta disso, Clarene? Ontem, na minha visão, eu tinha colocado o Firmino antes. Eu até tiraria o Gabriel Jesus, na minha visão, no intervalo, já antes até, e colocaria o Firmino. Mas eu trocaria não tiraria, na minha visão, se eu fosse o Tite, se fosse para um 4-1-4-1 como ele estava, ele deveria manter, mas com mais qualidade. Eu tiraria o Paulinho e colocaria, até então o Renato Augusto não tinha pensado, mas eu colocaria o Douglas Costa para ser um jogador de agudo, colocaria um pouco o William por dentro, e o Firmino na frente, porque daí tu tem jogadores de movimentação, o Firmino é importante nessa questão, poderia sair, poderia trocar de função, até o Neymar poderia vir por dentro, porque eu senti muita falta do Neymar vindo por dentro, estava muito caído pela esquerda. Então, essa troca de movimentação que poderia ter acontecido na frente e não aconteceu. Então, o Brasil ficou muito na mesmice, ficou muito no toque de bola, tentar passe para o Neymar, ou tentar essa função. Ele não tinha no meio campo e não tinha essa troca de função. Ele manteve o Gabriel Jesus para tentar levantar uma bola, mas não acontecia isso. Então, prevaleceu a meu ver, um erro de leitura, talvez, do Tite, ou tentar fazer um pouquinho antes as trocas que ele fez, que surtiu efeito. Mas eu ainda fazia troca um pouquinho diferente do que ele tinha feito, né? Porque o William, no jogo por dentro, contra o México, ele foi muito bem. Ele é um jogador que foi para cima, ele foi decisivo. E por que não tentar ele por dentro? Entendeu? Eu acho que ele estava muito preso pela direita, tentando recompor. Essas questões todas que o Tite poderia ter visto ontem, e o Firmino poderia ter entrado sim, deveria ter saído titular, a meu ver. Ele dava uma função a mais taticamente de movimentar e troca de movimentação, de troca de jogadores para tentar abrir a marcação também, na minha visão, né? Perfeito. A última para ela, Jairo. E aí, só complementando mesmo, que eu achei super interessante, o Firmino queria tanto, mas estava tão afim de jogo, a Copa do Mundo, competição curta, o cara marcou o gol contra o México, meu amigo. E claro que tem, como a Clarene falou, tem todas essas questões até de taticamente, de característica dos jogadores da Bélgica, que poderiam fortalecer ainda mais a entrada do Firmino como titular. Mas ele queria muito o jogo, ele entrou muito bem contra a Costa Rica, ele entrou bem contra o México, fez o gol. Era o momento do Firmino. Gosto do Gabriel Jesus, acho um jogador que vai ser preparado, na próxima Copa do Mundo, com certeza, vai bem, melhor do que essa, até porque não tem como ir pior, convenhamos. Mas era o momento do Firmino. E essa teimosia do Tite, nesse aspecto, até porque, e isso a gente percebe, cara, é coisa do treinador, Dom Roberto, Brocanelli, Cleiton, vocês são experientes, Clarene também já deve ter notado isso. Se ele entra com o Firmino, a imprensa, eu vou dar essa chance para a imprensa dizer que ela estava certa. Eu não vou dar essa chance, então eu vou com o Gabriel até o fim. Cara, é uma besteira, uma teimosia sem tamanho, sem precedentes, um absurdo. E aí tende a seleção ficar jogando, pensa, pelo lado esquerdo, como ficou ontem, irritantemente pelo lado esquerdo, né? A mesma jogada, Neymar, Marcelo. E foi assim durante toda a Copa. Exatamente. Então, nesse aspecto ficou devendo muito e fica essa sensação de que o Roberto Firmino estava muito afim dessa Copa do Mundo, estava muito afim de jogar e preparado.
acima de tudo. Terminou a temporada muito bem, né, no Liverpool. Enfim, eu concordo. Abriu mão da folga, lembremos, ele teve a folga de 2 dias. Se apresentou antes, estava muito... Eu acho que isso tem que contar um pouco, né? Eu E acho não que é, o jogador tá com vontade. não é incoerente, Dom, se ele usou esse exemplo para sacar o Marquinhos E colocar o Thiago, por que não com o Firmino? Até porque, e a temporada do Firmino, muito melhor que a do Gabriel, principalmente nesses últimos meses. É aquele medo de perder elenco, né? O Tite, infelizmente... Ele trabalha muito com grupo, mas é que uma competição de 7 jogos, eu acho que... Bom, enfim... É diferente de pontos corridos. De pontos corridos, exatamente. O campo acaba fazendo a mudança automaticamente. Em 7 jogos não dá tempo do campo mudar como em pontos corridos. Clairene Jacob, quero agradecer demais sua participação aqui com a gente, foi sensacional e vou te dizer, eu fiquei contente porque muita coisa que eu pensava ela também pensa, ou seja, eu não tô tão errado assim, né? Eu tô no caminho certo. Então, Clairene, de verdade, muito obrigado pela participação, por trazer alguns assuntos aqui, mudar alguns pensamentos, sempre muito bom conversar de futebol com quem entende, quem jogou, quem viveu esse mundo, que é muito diferente de dentro do que a gente vê aqui do lado de fora. Clairene, muito obrigado mesmo. E aí, suas considerações finais aí sobre o Brasil, pode falar. Quero agradecer mesmo e por estar sempre participando, ter essa oportunidade. Que bom que gostaram dos meus pensamentos, né? Porque às vezes eu fico olhando os jogos, eu tenho vontade de entrar lá dentro do campo e mostrar para o treinador, é assim que tem que fazer, é assim, assado. Ou às vezes tem um treinador que falta coragem. Eu estava brava com o Tite. Eu ainda falei para ele, no 3-5-2, que ele me disse, no 3-5-2 é difícil tu pegar uma equipe muito bem tecnicamente. Eu disse, não, mas no 3-5-2, Tite, tu pode explorar na velocidade, tu vai levar jogadores de velocidade, pode explorar nas costas dos alas, puxa a marcação. Sabe, essas coisas, eu tenho vontade de chegar no treinador e dizer, cara, é assim, vão ter mais coragem, né? Mas o futebol é isso, é apaixonante, né? E eu acho que essa final vai ser França, depois do jogo de hoje, a Croácia, eu estava dando França e Croácia, mas a Inglaterra se candidatou e eu acho que nós teremos uma final França e Inglaterra nessa Copa do Mundo. Eu concordo. Eu também tô achando, viu? Valendo a Guerra dos 100 anos, tô achando mesmo que teremos uma França e Inglaterra, vai ser sensacional, seja como for. Eu adoro Copa do Mundo, pena que ela tá acabando, aí tem que voltar pro futebol nacional. Ai, rapaz, vai dar uma tristeza, que uma depressão. Olha, podia seguir pra portuguesa, viu, não? Não, nem fala da portuguesa. eu vou lembrar vocês uma coisa, vocês vão lembrar do que eu tô falando. Sabe por que a França passa pela Bélgica? Mesmo com todos o meio campo que a Bélgica tem, gostei muito da entrada do Fellaini. Também. Gosto muito do meio campo da Bélgica, mas eu observei nesses momentos que foi onde o Japão conseguiu fazer seus gols, o Brasil teve a oportunidade e não conseguiu. Certos momentos, a Bélgica, quando ela ataca um pouco em bloco, e aí tem aquilo que eu falei, aquele espaço de velocidade, e ali tem os jogadores franceses que são compactados, são rápidos de velocidade. Acho que é ali que a França vai vencer no detalhe por ali, porque defensivamente a França é muito boa, mas tem jogadores velozes de velocidades na frente. Então, acho que Mbappé, Pogba, são jogadores que vão deitar Griezmann, vão conseguir, na velocidade, vencer esse jogo. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Aliás, desculpa, eu sei, só para não atrapalhar, eu já lembrei disso porque você falou que a Bélgica ataca em bloco e o Brasil, todas as partidas que fez, fazia uma transição muito lenta da sua defesa para o ataque. Então, eu entendi o que você falou, eu percebi isso na partida de ontem e eu vi isso em outros jogos da seleção brasileira. Uma saída lentíssima. E a França tem uma velocidade, o Pogba balançando botando esse pessoal para correr, é uma coisa impressionante mesmo. Exato, é isso que eu estou falando, e é ali que a Bélgica vai, mesmo tendo um excepcional goleiro no segundo tempo, a Bélgica totalmente atrás, administrou, fechou espaços, mas quando a Bélgica sai no primeiro tempo e sai para o jogo, ela sai em bloco, e aí tem espaço atrás, e aí a França vai vencer o jogo. Perfeito. Clairene, muito obrigado. Bom final de semana, bom domingo sem Copa pra você. Não sei se você vai ficar triste que nem eu, que eu fico com uma depressão danada, mas boa sorte e numa próxima oportunidade vai ser um prazer tê-la conosco novamente, tá bom? Eu vou assistir amanhã Grêmio e Corinthians, amistoso, né? Então tem que fazer amanhã. Ai, sinto muito por você, viu? Vai ter amanhã aí em São Paulo, amistoso Grêmio e Corinthians, 11 horas da manhã.
Pô, verdade. Eu nem lembrava desse detalhe, ela me lembrou agora, eu até fiquei triste aqui. Tchau, tchau, Clariane, boa noite. Tá bom, até, um abraço. Abraço, tchau. Tá aí então, Clariane Jacob, ela que foi goleira do Grêmio Internacional lá em Porto Alegre, atualmente é comentarista e narradora de partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e apresentadora do programa esportivo Agora, que são elas da Rádio Estação Web